pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no InovaMed para gravar hoje um episódio especial aqui no CONAMED. Eu sou o João Hanum. E eu sou a Dani Textor. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje nesse formato totalmente irreverente, num Outdoor Experience, a gente vai pedir para você que está aqui se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse conteúdo de valor para todo mundo que você conhece. E vamos apresentar aqui hoje o nosso convidado, um pequeno, grande empreendedor, futuro médico, ele que é acadêmico de medicina da Faculdade Federal de Viçosa e que vai contar pra gente como foi estagiar lá em Harvard. Felipe Hong, boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal do CONAMED também, pelo super evento. E, muito feliz, vamos bater um papo legal. Isso que é a primeira vez que está participando de podcast, né? Você está guardando o segredo, a desenvoltura dele. Mas aí conta pra gente um pouquinho, você está no terceiro ano da faculdade, e como que surgiu essa ideia sua de ir para os Estados Unidos? Legal. Estou no terceiro ano, comecei agora, né, esse ano, 2023. E acho que toda essa experiência dos Estados Unidos, ela veio realmente de um sonho, assim. De eu querer fazer alguma coisa fora, de eu querer fazer algum estágio e descobrir que essa oportunidade era possível, porque até então eu pensava que era uma coisa impossível. E desde o começo da faculdade eu sempre procurei muito fazer várias atividades extracurriculares que são normais assim durante a graduação. E aí, durante a pandemia, 2020, né, bateu e veio a pandemia, e aí a gente precisava reinventar alguma coisa, pensar alguma coisa diferente para fazer. E de coisas durante a faculdade, liga, projeto de extensão, iniciação científica, eu já tinha feito bastante coisa. Só que eu fui para a faculdade de interior, eu sou de São Paulo. E, assim, tem uma questão de isolamento geográfico que assim, existe, e a gente tem que pensar maneiras de passar um pouco por isso. E foi aproveitando essa questão da pandemia, da parte online, que a gente pensou, vamos fazer alguma coisa que a gente realmente consiga se conectar com o pessoal que está em outras cidades. Por exemplo, a faculdade mais próxima da gente fica 1h30, 2 horas. E enquanto eu vi meus amigos de São Paulo estarem a 15 minutos de um monte de universidade, fazendo projetos juntos, e aí eu pensei, vamos criar então um evento que a gente consiga conectar essas pessoas e que a gente consiga se aproximar um pouquinho mais dessas outras faculdades. E foi assim que a gente falou, vamos procurar agora palestrantes para isso. E a gente conseguiu, assim, uma galera muito boa, realmente, de vários estados, conectamos bastante gente. E nesse meio tempo, a gente descobriu que um amigo da minha namorada estava fazendo estágio em Harvard. A gente falou, cara, o amigo dela que fez cursinho com ela estava fazendo estágio em Harvard, era o último pontapé que a gente precisava para falar, realmente, agora vamos tentar também, né? Então, isso pode ser uma realidade para a gente também. E a gente começou a ir atrás desse pessoal que estava lá, alguns estagiários também, e nisso a gente chamou eles para palestrar com a gente nesse evento. E a gente chegou neles já com... Qual que é esse evento? Como é que ele chamava? Chamava CONACME. CONACME. Foi ideia sua, do seu time ali, da sua equipe? Foi minha e mais de alguns colegas, mas acabou juntando a faculdade inteira, foram mais de 44 pessoas organizando, um evento parecido com um daqui, mas como estava na época do online, a gente conseguiu 4.000 pessoas, e conseguimos chamar alguns palestrantes, então foi bem legal. Presencial e online? Foi só online porque estava na época da pandemia, então a gente não estava impedido de fazer evento presencial. E esse evento perdurou até hoje? Foram 2 anos, aí quando eu fui para os Estados Unidos, a gente deu um break nele, assim, para voltar. Você que encabeçava. Um pouquinho. Legal. E aí lá surgiu a ideia, então, de ir para os Estados Unidos. Exatamente. Nesse evento, a gente conseguiu trazer algumas pessoas para falar com a gente, que eram acadêmicos de medicina, que estavam lá fazendo estágio. E aí, já com segundas intenções, que eu vou contar um pouquinho pro pessoal aqui hoje também, a gente pediu para eles chamarem os orientadores, os professores deles que estavam lá, que deram oportunidade para eles. A gente falou, com esses contatos, né, mostrando um bom serviço no evento, a gente pode também tentar conseguir uma oportunidade com eles. E aí a gente fez o evento, foi bem bacana, a gente teve contato com os palestrantes, com os acadêmicos, foi super legal. Algumas semanas depois, a gente mandou mensagem para esses palestrantes, falou assim, oi sumido. E a gente mandou e-mail falando que a gente gostaria muito de uma oportunidade também, que a gente se conectava de alguma forma com a história deles, que isso seria muito importante para a nossa carreira, como é que a gente poderia acrescentar também. E um deles falou que não teria como, que no máximo poderia passar uma semana lá e financeiramente era um pouco inviável. E o outro palestrante falou assim, cara, vamos fazer um processo seletivo interno? Quem sabe não dá alguma coisa. E aí o resto virou história. Que massa. Então, o que é o poder de andar com pessoas que têm a mentalidade de crescimento, né? Então, você juntou uma galera ali que tem essa visão, talvez que fugiu um pouquinho ali do seu meio, da faculdade, porque você precisava de pessoas que tinham maior experiência. E aí, cara, eu quero modelar essa galera aqui para ir. E aí, como é que rolou? Aí foi o processo seletivo, você foi aprovado, como é que funcionou essa parte? Fala assim, não, agora tô indo, como é que foi? Boa. A gente fez um processo seletivo interno com ele. A primeira coisa, ele queria saber se a gente falava realmente inglês, então a gente marcou uma entrevista técnica e também não técnica. Então, a parte técnica, ele pediu para a gente ler um artigo do laboratório que a gente talvez poderia estagiar, e era sobre neurologia, então a gente teve que se virar nos 30 para aprender tudo que estava escrito naquele artigo em poucos dias.
E a parte técnica, a parte não técnica seria a parte de realmente comunicação, de contar um pouquinho a nossa história e ver se conectava também com o pessoal do laboratório. E aí, já meio que contando o fim da história, a gente conseguiu ser aprovado, eu e minha namorada juntos, para o mesmo laboratório, para o mesmo período. Só que, como estava na pandemia, a gente teve que esperar um período de tempo, que foi mais ou menos 1 ano, para as fronteiras abrirem de novo, para a gente conseguir ir para lá. Mas, assim, foi uma experiência bem incrível de passar por esse processo seletivo. Em casal. Fomos em casal. E deu aí... tudo certo. Que match perfeito. Né? E aí você, dentro desse mastermind, você encontrou mais pessoas que queriam também, que tinham esse mesmo objetivo, e acabou que só vocês dois foram aprovados. Então, no processo seletivo interno dele, a gente não tem acesso a quantas pessoas se inscreveram, mas eu acho que é isso, esse é o canal também. Tem alguns... A forma de você conseguir, talvez, um estágio lá fora, eu diria que tem 3 maneiras. A primeira delas é por alguma instituição que realmente tem alguma parceria, então agências que você paga e consegue para fora, ou então IFMSA, CLEV, que são dentro das instituições. E essa é uma maneira de você chegar. A outra maneira são por editais próprios da faculdade. Então, você consegue abrir um edital da faculdade X lá nos Estados Unidos. Você consegue se inscrever e você concorre com gente do mundo inteiro. Então, é bem realmente competitivo, é bem difícil de conseguir essas oportunidades. Tem coisas boas e coisas ruins, né, de aplicar por editais. E a forma que eu brinco que é modo ninja é você conseguir realmente um contato lá de dentro que consiga pedir para a universidade para te chamar. Então, foi isso que a gente fez. A gente encontrou esse professor, pediu para ele levar. Esse professor, ele era brasileiro? Ele é brasileiro. Ah, brasileiro. E residia lá, residia aqui e tinha o contato. Isso, ele residia lá, ele é professor da Harvard e ele trabalha com pesquisa já há muitos anos. Legal. Lá. Foi carudo, hein? Tem que ser cara de pau, né? A gente é o primeiro passo. A gente estava falando isso hoje, né? Você tem que botar a cara a tapa realmente, porque ou não a gente já tem. E aí, quando foi isso? Isso foi, a gente pediu essa oportunidade, acho que foi final de 2020 ou começo de 2021. E aí ela foi autorizada? Isso. E aí, só que a gente tinha que esperar as fronteiras abrirem, enquanto isso a gente continuou se preparando, juntando o dinheirinho, que a oportunidade também, né, tem essa parte financeira também para a gente se preparar. E aí foi em 2022 que a gente foi para lá. E a ideia inicial era de ficar 5 meses e depois eu acabei ficando um pouquinho mais. Sério? Foi quanto tempo? Essa parte financeira, vocês têm algum apoio indo por esse modo ninja, vamos dizer assim? Então, essa talvez seja um ponto negativo desse modo ninja, porque quando você vai por editais, você pode ou não pode ter bolsa. Mas, assim, comumente você não tem. O que, geralmente, os editais que eles chamam de Summer Research, alguma coisa assim, Summer Opportunities, que são oportunidades de verão, lá nos Estados Unidos, que ficam no meio do ano, né? Porque o ano é invertido. As estações são invertidas, na verdade, o ano não, o ano é o mesmo, né? Geralmente eles conseguem dar alojamento, por exemplo, algum vale-refeição, então você acaba não gastando com isso. Só que as oportunidades são restritas e você concorre com o mundo inteiro. Então, quem eu conheço que foi, passou 2 a 3 meses. Mas é bacana que você abre um pouco o leque, conhece muita gente, você consegue até estender depois. O modo que a gente foi, a gente conseguiu esse modo ninja, que é conseguir ser chamado pela instituição, mas a gente não tinha nenhum apoio financeiro. Existe a oportunidade que tem apoio financeiro também, mas para graduação, para quem ainda está no começo de carreira, geralmente elas são um pouco mais difíceis de conseguir. E você falou em laboratório, que chamou vocês, não é faculdade. Como é que funciona? Lá tem a instituição master, assim, vamos dizer, que é como se fosse a universidade. Então, é a Universidade de Harvard, tem todos os departamentos. E aí tem as faculdades, os hospitais conveniados. Harvard, por exemplo, não tem um hospital próprio dela, mas ela fez convênio com todos os melhores hospitais de Boston que estavam ali em torno dela. Então, tanto é que tem a Faculdade de Medicina de Harvard, os hospitais são tudo em volta dela. Então, ela tem esses convênios e os maiores hospitais do mundo estão nessa região, ela já foi estratégica e já fez as parcerias. Então, dentro desses hospitais, a gente tem a parte clínica e a parte de pesquisa. E dentro da pesquisa tem os laboratórios. E aí o convênio da gente depende. Pode ser tanto com a universidade, como com os laboratórios, como com os hospitais. Então, no nosso caso, varia, isso não muda nada, mas nosso convênio foi com a instituição, com Harvard mesmo. O que você colocaria assim, qual a qualidade sua que você acha que fez ser aprovado? Sinceramente, eu acho que é a cara de pau de querer ir atrás. Não, sem modéstia, sem modéstia. É pior que é verdade, porque essas oportunidades, elas existem, elas estão lá, e muita gente não dá o primeiro passo porque tem medo de começar, e porque não conhece o processo. Então, eu acho que assim, tudo junto. É claro que não vai passar alguém que não tenha feito nada de extracurricular na faculdade, que não tenha o inglês, mas eu acho que os pré-requisitos necessários iniciais, eu diria que a primeira coisa que tem que ter é visto passaporte. Então, o visto que você consegue ir para oportunidades clínicas, você vai ter contato com o paciente, etc., você precisa geralmente de visto B1, B2, que é o de turismo mesmo. Para pesquisa, isso geralmente muda um pouco. Aí você pode pegar um visto J1 ou H, que é ou de trabalho, e o J é mais de pesquisa, então uma pegada mais acadêmica também, que foi o que eu fui. Então, ele te dá liberdade para você ficar de 5 até de
de 0 até 2 anos, e depende um pouco de como que você vai organizar isso com o laboratório para eles te aceitarem. O meu, por exemplo, eu fiquei de 1 ano. Aí depois eu teria que voltar, pedir um novo visto se eu quisesse retornar para lá. E você chegou lá no primeiro dia, qual foi o primeiro choque que você teve? Nossa, o primeiro choque acho que de estrutura, assim. Porque, por mais que eu seja de São Paulo e tenha grandes hospitais também lá, quando eu cheguei, assim, acho que aquela emoção de chegar e falar, cara, cheguei no meu sonho, assim. Eu acho que você... tem uma parede muito famosa lá, que está escrito Harvard Medical School, assim, então ela é bem bonita. E quando eu sempre vi o pessoal postando foto, o pessoal de lá, eu comecei a acompanhar um monte de gente. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, cara... tô nessa parede aqui, eu acho que isso foi o que mais me impactou, sabe? Brilhou meus olhos e eu falei, agora eu tenho uma foto aqui também. Acho que isso foi surreal. Que legal, que legal. Era para vocês ficarem 5 meses e vocês ficaram 1 ano. Isso. E o que fez vocês estenderem essa... Então, era pra gente ficar 5 meses inicialmente, e aí a minha namorada, ela retornou com 5 meses, ela falou assim, bom, tá bom pra mim de estágio, eu vou continuar minha faculdade no Brasil, porque eu tive que trancar, né? Acho que isso é uma coisa legal pra falar pro pessoal. Então, ela optou por trancar 6 meses, porque ela tinha essa condição. Eu não tinha essa condição. Se eu fosse trancar 6 meses, eu já ia trancar 1 ano no total. Não tinha como eu escolher 6 meses. Então eu falei, bom, já que eu vou ficar 1 ano trancado, é melhor ficar aqui do que ficar, né, sem fazer nada no Brasil. Claro que não ia ficar sem fazer nada, mas assim, acho que a experiência valia a pena ficar. A carga horária não conta? Não conta, até porque eu fui para fazer a pesquisa. Então, vamos supor, se você vai no internato, que você vai fazer um estágio eletivo, você tem o seu período de eletivo, 2, 3, 1 mês para você fazer, você consegue, talvez, revalidar. Ou então, você vai para fazer aulas, de alguma forma, também você pode tentar revalidar. Uma coisa que pega também é que medicina nos Estados Unidos é uma pós-graduação. Ela não é uma graduação igual a da gente. Então, você tem que fazer uma faculdade, o pessoal pode fazer biologia, pode fazer até áreas não relacionadas, como engenharia, desde que você faça os pré-requisitos necessários para você passar em medicina depois. Não sabia? Não fazia ideia. Então, tem um negócio que umas matérias chamam pre-med, que você faz esse pre-med junto com qualquer outra faculdade e você está apto a entrar E no total de quantos anos seria esse processo? São 4 anos de graduação, né, que eles chamam de undergrad, e depois mais 4 anos de medical school, que é o grad, né, que eles chamam de pós-graduação. Justamente por isso que tem essa parte mais de pesquisa, a área mais de bioquímica, fisiologia, porque um engenheiro faz, um biomédico faz, e aí depois vai para a área médica específica, né? Eu acho que seria Exato. isso. Não importa o que você faz durante a sua graduação, desde que você preenche os pré-requisitos necessários para você conseguir. É claro que geralmente as pessoas elas fazem uma coisa semelhante porque já tem um gosto pessoal, mas existem casos que a galera faz engenharia e vai para medicina depois. Tirando a parte da estrutura, da mentalidade, você acha que você teve um choque muito diferente? Porque lá eu imagino assim, claro, para mim a referência de Harvard é de filme, de série, né? Nunca fui lá, né, ainda. Mas enfim, você vê que a mentalidade da pessoa que está lá, porque você vai ter contato com um cara que é do Japão, um cara que é da Europa, indiano, outros brasileiros, é muito diferente do que você via aqui no Brasil? Eu vou até fazer uma resposta um pouquinho mais completa do que a pergunta, porque eu acho que, assim, de qualidade, eu vejo muita gente de muita qualidade aqui que compete de igual ou até superior do que o pessoal que estava lá. O que eu acho é que aqui a gente tem muita gente boa e muito espalhada. Lá acaba reunindo muita gente boa. E todo mundo com a mesma mentalidade de crescimento, a mesma mentalidade de ser realmente muito grande, de ter sonhos ambiciosos. Então, eu acho que isso acaba te influenciando e te impulsionando para cima, né? E eu acho que essa foi a grande coisa que eu notei, essa mentalidade realmente do pessoal querer ser grande, sonhar grande, e tá todo mundo ali pensando da mesma forma e te impulsionando. Então acaba que você nunca está sonhando sozinho. Acho que muitos estudantes de medicina, quando pensam em fazer um estágio fora, ou trancar a faculdade por qualquer motivo que seja, ou então empreender, geralmente eles são um pouco diferentes do pessoal natural, uma pessoa mais tradicional assim da medicina. E a gente acaba se sentindo um pouco sozinho. E quando você chega lá, tem muita gente pensando igual a você. Então, acho que isso foi bem bacana. Essa mentalidade, realmente, de ser muito grande, me impactou muito lá. E lá você não teve alguma hora, assim, de uma síndrome de impostor? De achar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Demais. Eu acho que, assim, tem até um amigo que ele foi o primeiro PhD de engenharia brasileiro a passar em Harvard. E ele fala assim, às vezes eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, né? E ele falou assim, eu acho que isso é uma coisa natural que a gente tem que se acostumar, porque talvez é uma coisa que a gente carregue para sempre. Porque não é nosso país, não é nossa língua, então a gente talvez nunca se sinta completo lá. E por mais que, né, tem sentimento que pode ser ruim, eu usava muito para me impulsionar também. Então eu falava, cara, eu acho que estou aqui por algum motivo e eu vou aproveitar, vou sugar esse lugar o máximo que eu posso para levar para o Brasil depois. Legal. E teve alguma pessoa ou
algum fator que você considera como determinante, que fez você realmente ficar, que te inspirou, que te motivou nesse período? Porque, querendo ou não, é difícil. A gente deixa muitas coisas para trás, a gente abdica de muitas coisas. Você está atrasando, entre aspas, um ano de sua formação. É claro que o ganho é imensurável, mas, assim, teve alguém que colaborou muito com esse processo? Eu acho que eu tive vários anjos assim na minha trajetória, pela minha jornada lá nos Estados Unidos. Mas eu não sei se teve alguma pessoa específica. Eu acho que todo o ecossistema que eu vivia lá favoreceu bastante isso. E também muito que eu comecei a compartilhar no Instagram, uma coisa que a gente nem começou a falar um pouquinho ainda. Mas quando eu fui, eu passei muitos perrengues. E eu falei, eu acho que tem uma oportunidade de eu começar a compartilhar com o pessoal para eles verem também que, primeiro, que é possível chegar e que os perrengues acontecem, então que eles aproveitem as coisas boas que eu fiz e que eles melhorem as coisas erradas que eu fiz. E a gente começou a crescer no Instagram e o pessoal gostando bastante e muita gente mandava e ainda manda mensagem assim, cara, você está vivendo o meu sonho. E aí eu parava e falava assim, eu não posso me acostumar com o que eu estou vivendo. Às vezes, quando a gente está passando, tanto na faculdade, a gente se acostuma, pô, estou fazendo medicina, normal. Às vezes o pessoal que está lá, pô, tô em Harvard, normal. E não é normal. Então, isso me dava um gás gigante. E as pessoas mandavam essas mensagens para mim e eu parava e pensava, cara, eu tenho que aproveitar mais esse lugar. Eu tenho a oportunidade de estar aqui, então eu quero fazer o melhor que eu posso. Você falou uma coisa legal aí da questão da rede social. Antes de você ir, você era low profile. Zero, low profile total. Assim, eu tinha 5, 6 fotos no Instagram. Depois virou blogueiro. Depois virei blogueiro de medicina. E como é que foi essa ideia? Você viu ali uma demanda que você poderia compartilhar o seu dia a dia, o seu conteúdo? E como é que surgiu isso aí na sua cabeça? Foi pelo próprio perrengue que eu passei. Então, me conta, que perrengue é esse? O primeiro perrengue que a gente passou foi para descobrir que existia a oportunidade. E aí, depois que a gente descobriu, são pouquíssimas pessoas que estão lá e as que estão mal compartilham ou mal compartilhavam anteriormente. Agora tem bastante gente compartilhando, isso é bem legal. Pouca gente compartilhava na época a história. Ou então, quem compartilhava geralmente não estava lá. Já tinha feito o estágio, o intercâmbio, e voltava para o Brasil e começava a compartilhar alguma coisa. Então, a gente não sabia como pegava a casa. Você sabe como que faz aluguel lá? Na época eu também não sabia. Então tem que pagar primeiro aluguel, último aluguel, depósito de segurança, corretor. Então essas coisas a gente não sabia. Onde que troca dólar? Onde que é bom, onde que é ruim? É melhor levar em dinheiro, é melhor levar cartão? Faz cartão viagem ou faz uma conta lá? Então essas coisas que a gente não sabia, foi bastante perrengue. Boas lembranças, né? Polícia no nosso pé lá nos Estados Unidos. Isso a gente conta depois. Depois eu quero saber essa história. Não queira. Envolve polícia, carro de corrida e muita loucura. Essa tem que ser por fora das câmeras. Mas, assim, o maior perrengue que a gente passou... primeiro que a gente não sabia quanto dinheiro levar nem nada disso. A gente foi um caos para a gente achar casa para alugar lá. É muito difícil. O mercado imobiliário de Boston, eu não sei outras cidades de lá, mas é insano. É muito difícil de conseguir casa e tem muito golpe. A gente achou uma corretora brasileira golpe. A galera falou assim, deposita aí, quando você chegar, a gente libera a casa para você. A gente acha que só o brasileiro que dá golpe, né? Vai achando. Capaz que é os brasileiros que estão comandando os Deus me perdoe, sem xenofobia, os mexicanos, os brasileiros. Tô brincando, não me cancela. O que mais de perrengue? E aí esse foi um dos maiores perrengues da gente conseguir a casa. A gente conseguiu. Um dia antes da gente viajar, a gente precisava pagar esse primeiro aluguel, o último aluguel, depósito de segurança e a corretora. A gente passou tudo para minha conta do banco digital, que não vou nem citar o nome. E aí minha namorada passou o dinheiro dela também para minha conta, eu estava com o dinheiro na minha, e eu liguei com a casa de câmbio para a gente trocar esses dólares logo antes da viagem. Então eu ia viajar, sei lá, de noite ali, um pouquinho antes a gente iria em caminho do aeroporto, já pegava esses dólares e embarcaria. E aí quando a gente chegou lá, eu fui passar meu cartão, deu acesso negado. Eu falei, vamos ver no aplicativo, banco digital, né? Acesso negado, cartão bloqueado por transação estranha. Uma hora antes do embarque. Aí a gente foi com o dinheiro que a gente tinha no bolso. O dinheiro que minha namorada tinha um pouquinho em dólar. O dinheiro que meu pai tinha me dado no Natal, assim, tipo, meu filho passou no intercâmbio, vou dar um dinheirinho para ele de Natal. E a gente foi. Chegando lá, chegamos em Boston, sem nada de dinheiro quase. E a gente precisava pagar todas essas taxas da casa. E a gente ligou para a corretora e falou, deu errado, né? Será que tem como a gente entrar? A gente tem dinheiro em real e a gente paga na próxima segunda-feira que tiver, quando a gente conseguir resolver essa situação? Ela falou assim, vou ver, né? A americana é diferente da gente. E ela ligou para a pessoa e falou, não vai ter como. A gente não vai liberar a casa. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ver o hotel, vamos ver o Airbnb. Procuramos. O preço para ficar uma semana no hotel equivalia ao preço de ficar um mês nessa casa. Então, a gente poderia comprometer o último mês que a gente fosse ficar. E aí, a gente começou a entrar em desespero. Minha namorada começou a chorar, eu estava super triste, comecei a chorar também. Enfim,
resultado final, a gente passou mais de 4 horas no aeroporto, 4 ou 5 horas, já foi anoitecendo, nevinha na janela, você via do aeroporto, e aí começou a anoitecer, a gente desesperado o que fazer, ligando para ela de 5 minutos, pelo amor de Deus, a gente começou a mandar print que a gente tinha dinheiro em real, e aí, no final das contas, eu liguei chorando, desesperado, falei assim, a gente não tem o que fazer, a gente tá ferrado, chegamos agora, a gente tem dinheiro em real, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Ela, só um minutinho, eu vou ligar, brasileira, vou ligar pra moça pra ver o que a gente pode fazer. Ela ligou, 5 minutos depois, ligou pra mim e falou assim, Felipe, tá tudo liberado, vocês podem ir pra casa. Mais um anjo na sua vida, eu né? paguei pra vocês, eu paguei pra vocês, tô confiando em vocês podem pagar quando vocês tiverem o dinheiro. Então, esse foi o primeiro anjo que apareceu na nossa vida, eu acho, lá nos Estados Unidos. E aí, quando a gente chegou na casa, a gente desesperado, ela levou um rolo de papel higiênico, um colchão inflável e levou a gente pra comprar uma pizza de micro-ondas e 2 pratinhos de papel. E essa é uma foto que eu mais tenho orgulho e, assim, que mais me deixa feliz do intercâmbio. Sou eu e minha namorada num colchão inflável no chão, mega feliz, com olhinho de choro, mas muito, muito, né, contente com essa oportunidade. Então, foi o perrengue chique que a gente passou logo que a gente chegou. Então, essas coisas eu não queria que o pessoal passasse quando fosse também fazer seu intercâmbio. Porque isso, nossa, minha namorada ficou muito triste na época. E eu estava tentando controlar, né, tentando ser a parte forte, mas também muito, muito com medo de dar errado, né? A gente acabou de chegar lá. E aí, enfim, depois disso passou, tivemos alguns outros perrengues, mas a galera começou a acompanhar muita gente e acompanhar esses perrengues também, então foi super legal começar a compartilhar. Começou a compartilhar desde o primeiro? Desde a semana que a gente estava embarcando, arrumando mala, e eu falei, vamos ver o que vai dar isso, e aí aconteceu toda essa situação. Isso é muito legal, é uma coisa que eu falo muito pra Dani, né? No desafio, assim, na batalha, você desespera e chora, e meu Deus, o que eu vou fazer? Agora você tá contando a história rindo. Pois é. Que massa, e que aprendizado, né? É na dor que né? a gente cresce. É na dor que a gente cresce. E aí, o que mais foi acontecendo? Você foi compartilhando, sua rede social foi crescendo, justamente por essa demanda que você via em ajudar as pessoas que tinham essa intenção de sair para fora. Tem algum outro caso que você conta pra gente, que foi legal, que teve uma repercussão legal lá no seu Instagram? Cara, acho que lá é bem mágico, que muita coisa vai acontecendo e qualquer coisa é legal, né? Eu descobri isso quando eu voltei pro Brasil. Que eu cheguei e falei assim, cara, o que eu vou fazer agora? Compartilhar a minha vida, né? Porque você virou blogueiro, palestrante. Porque lá, assim, eu ia no banheiro mostrar uma coisa diferente. Nos Estados Unidos não tem chuveirinho de banheiro. Pô, isso é muito legal. Aí você vai no mercado, quanto que é o preço das coisas? Então, tudo é muito interessante. E aí, acabei começando a compartilhar bastante na minha vida e tive algumas coisas legais que foram me acontecendo. Então, fui inicialmente para pesquisa, aí consegui apresentar alguns projetos, aí fui lá e ganhei um prêmio de pesquisa, de prêmio de excelência em pesquisa do hospital. Aí eu falei, cara, eu ganhando um prêmio de excelência em pesquisa junto com um monte de pós-doc, um monte de gente grande aqui da Harvard. Como eu vou imaginar isso, né? E aí ganhei um prêmio de $1.000 que eu pude estender um pouquinho mais minha... Eu fui estendendo mês a mês, assim, porque o dinheiro foi contado para os 5. E aí até chegar nos 12, foi assim, vamos ganhar um dinheiro aqui, um dinheirinho ali, vamos fazer uma mentoria aqui, uma mentoria ali, e foi aumentando. Então lá você já começou a vender curso para ajudar suas despesas lá. Sim, inicialmente começou bem despretensiosamente, o Instagram, comecei a compartilhar minha vida, e o pessoal foi gostando, o Instagram foi aumentando, eu falei, cara, tem demanda pra gente, né, ajudar essa galera. E a gente começou a fazer mentorias gratuitas, coletivas, assim. A gente deu mentoria para mais de 700 pessoas. A gente abriu um link lá e o pessoal foi se inscrevendo. E aí chegou em 700 e falei, pelo amor de Deus, para que não vai caber todo mundo no Google Meet, no Zoom. Então, vamos dar uma segurada. E depois a gente começou a fazer essas mentorias individuais. Inclusive, faz 2 semanas que, muito orgulho, uma mentorada nossa mandou uma fotinha dela que ela tinha passado para fazer um estágio em neurologia e neurocirurgia em Harvard. Então, ela está lá nesse momento, é a Stephanie. E assim como o caso dela, tem o caso do Roberto também, que vai fazer cirurgia plástica no final do ano. E, assim, mais dezenas de pessoas, não só em Harvard, mas nos Estados Unidos inteiro, que pegaram um pouquinho da minha experiência e estão lá também e vão fazer o intercâmbio delas. Quando você converte é massa, né? É quando diferente. Você vê o assim. resultado, assim, aquilo que você está entregando, que é o que eu estava até conversando com os meninos, né? Muitas das vezes a gente fica nessa síndrome do impostor, a gente acha que não é capaz. Cara, você pensava, pô, dando aula, velho, ensinando alguém a fazer algo assim que, tipo, nem eu sei como é que eu consegui, aí, pô, tem a prova, né? E aí você falou uma coisa interessante, é que estando lá, você falou, a gente deu um jeito de começar a mentorar as pessoas, a instruir, a talvez converter isso em dinheiro, né, monetizar com isso. Você, então, teve uma equipe por trás. É muito importante a gente falar aqui, porque muitas das vezes a gente tenta crescer sozinho, né, no Instagram. E a gente acaba perdendo energia e tempo estudando coisas que a gente não sabe e que pessoas qualificadas estão aí para prestar esse serviço, essa assistência e talvez impulsionar e fazer a gente crescer mais rápido, né? Então, teve equipe por trás disso? Quem são essas pessoas? Como é que foi esse processo? Pois é, isso é muito legal porque a gente acabou virando uma família, assim. Todo mundo, acho que, muito novo, então todo mundo se apegou muito, a gente foi aprendendo muito junto.
Quando a gente decidiu realmente criar essa parte de mentoria e trabalhar realmente com a educação médica, naquele congresso lá atrás que eu fiz, a gente teve um patrocinador. E ele trabalhava com educação médica também. E lá atrás, na época, também ele me chamou para trabalhar com ele, né? Que ele gostou do evento, achou interessante. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu falei assim, ó, a partir desse momento eu quero uma coisa para chamar de minha. E aí, vamos entrar junto na empresa? E foi assim que nasceu a SmartMed, que é a empresa que a gente tem hoje de educação médica. E é um ecossistema global, assim, que a gente fala um pouquinho de tudo da medicina, que agora a minha parte, realmente, que eu estou pegando para tocar, essa parte de internacionalização durante a graduação. Então, essa foi o braço que eu escolhi. E aí a gente começou a trazer... Então, eu fui o primeiro doido, né, que juntou com ele para fazer isso. E a gente foi começando a conhecer outros doidos. Chamei 3 amigos meus que trabalharam nesse congresso também, comigo na época, para entrar. Então, um fazia parte de designer, a outra fazia parte de social media e o outro fazia o suporte. Então, era o Guerra fazendo as artes, ele trabalhava já com isso antes. A Petrina não sabia nada de social media, a gente comprou um monte de curso na internet, ela começou a aprender e agora ela é craque do social media. E o Vitão, ele entrou também, não sabia nada de suporte. Na verdade, ele trabalhava já com suporte de cursinho. E ele falou assim, cara, vamos fazer um negócio? Eu vou largar o cursinho, vou ficar com vocês. E aí, nisso, nessas reviravoltas do Instagram, um seguidor lá, doido, mandou uma mensagem para mim. Você já tem algum produto? Eu falei, tem uma mentoria e tal. Ele falou, não, mas produto escalável, um curso, alguma coisa assim. Eu falei, ainda não, tenho alguma ideia, né? Mas e aí, quer marcar uma reunião? Aí ele marquei uma reunião e hoje ele está aqui no backstage, que é o Vitor Campelo, e ele faz a parte de estratégia hoje toda da empresa, então lançamento de curso, temos um lançador aqui. Temos um lançador entre nós. E é ele que ensinou bastante coisa pra gente sobre como lançar, como fazer produtos, e depois a gente trouxe também um gestor de tráfego, então a nossa empresa acabou crescendo bastante. E hoje em dia a gente tem também estágios dentro da empresa. Então a gente traz acadêmicos de medicina, de engenharia, de publicidade e propaganda para estagiar dentro da nossa empresa, que isso é legal para a gente também, que a gente não tem um custo muito alto. E essas pessoas têm a oportunidade também de aprender um pouco com a gente e estar envolvidas nesse ecossistema. Que legal. Não tem jeito, né? É a mentalidade, né? Desde a ideia sua de ir para fora, você já tem uma mentalidade de crescimento, de empreendedorismo. Foi lá, viu a oportunidade do mercado, já criou ali sua empresa e está vendendo o curso. Cara, que fantástico. Voltando em Harvard, me conta mais lá, como é que foi o seu estágio lá? Você rodou nos hospitais, estava explicando para a gente lá de fora. Explica para o pessoal que está ouvindo como é que funciona. Os hospitais que são vinculados, os que não são, para onde você foi? Legal. A minha história é assim, meio doida lá, porque eu fui para fazer estágio de pesquisa em neurologia, então inicialmente ia ficar 5 meses, decidi estender na pesquisa, mas eu falei, já estou aqui, vou tentar pegar alguns contatos legais, né? E aí nessa experiência que eu tive do prêmio na pesquisa, que eu tive ganhei esse prêmio, ganhei esse dinheiro, o presidente do hospital, ele quis conhecer quem tinha ganhado esse prêmio. Então ele foi numa salinha... Qual hospital que era? Chama Brigham and Women's Hospital, que é um dos hospitais filiados da Harvard. Se eu não me engano, a Harvard tem acho que 15 hospitais filiados, né? Cada um do seu tamanho. Tem hospitais só, por exemplo, de otorrino, tem hospitais só Mas isso só em Boston ou espalhado? Boston e região, mas é como se fosse a grande Boston, assim. Praticamente só em Boston. É Boston, Cambridge, pega ali, porque as cidades lá dos Estados Unidos, pelo menos na região que eu tava, são muito coladinhas. Então, por exemplo, eu morava em uma cidade e eu ia para outra cidade a pé, dava 10 minutos. Então, o que a gente chama de bairro aqui, eles chamam de cidade lá, mais ou menos. E aí fica toda nessa região de Boston, se eu não me engano, acho que são 15, depois a gente pode conferir essa informação. E eu estava nesse hospital, chama Brigham and Women's Hospital. E aí, o presidente desse hospital quis conhecer quem tinha recebido esse prêmio, então ele foi conversar com a gente, teve a oportunidade de apresentar, e eu falei, sou cara de pau, já estou aqui mesmo, vamos tentar conseguir mais uma casquinha, né? E aí comecei a conversar com ele e falei, tenho muito interesse, né, de conseguir mais estágios, vim do Brasil, sou da graduação ainda. Ele falou assim, o que você gosta? Eu falei, estou na neurologia, mas eu gosto muito de ortopedia também, inclusive, né? Aí ele falou, por coincidência, o chefe da ortopedia de Harvard, ele foi R igual comigo em tal hospital. Eu falei, que bacana. Ele falou assim, recomendo você mandar mensagem para ele. Recomendo você mandar mensagem para ele. Óbvio que eu mandei mensagem falando assim, Dr. não sei o quê, que é o presidente do hospital, me recomendou falar com vocês. E aí, é claro que eles me deram um estágio. Falaram assim, não, beleza, se o Dr. não sei quem mandou você falar com a gente, vamos te dar um estágio, né? Essa parte é interessante, que o brasileiro é mais safo, né? Uhum. Não tem jeito, né? Tem uma passagem, não sei nem se é muito legal de contar, mas porque é interessante. A gente tava na fila lá da Universal pra entrar nos brinquedos. Aí tava aquela fila de casal, assim, quilométrica, aí tinha uma fila de solteiro, assim, do lado, né? Só tinha 2 pessoas. Aí eu e a Dani, assim, mas tá todo mundo juntando lá no final. São 3 poltronas, a gente... pra fila de solteiro, né?
E aí tinha uma mulher na frente, assim, a gente comentando, amor, brasileiro é devagar, americano é devagar mesmo, ó, a gente aqui brilhando e tal. Aí a mulher virou pra trás e falou assim, só podia ser brasileiro mesmo, a mulher era de São Paulo. Eu, meu Deus do céu. Esse jeitinho brasileiro seu lá te ajudou em outras situações também? Cara, eu acho que sim. Eu acho que o legal de quando você tá num outro país é que você pega muita coisa boa deles e você usa também o seu, né? Então, isso que é bacana. Então, o americano, por exemplo, uma coisa que a gente não faz é realmente mostrar coisa boa da gente. Então, a gente tem muito aquele negócio de, não vou falar muito de mim, porque pode parecer prepotente, ou então pode parecer que eu sou, né, tô querendo ser acima dos outros. O americano não. O americano, ele fala, eu sei fazer isso. Alguém vai virar na plateia e fala assim, quem sabe eu não sei o quê. Cara, eu sei fazer. O brasileiro não, geralmente fica quietinho, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, se você não se impõe lá, você não tá para jogo. Então, isso é uma coisa boa que eu absorvi deles, por exemplo. Então, você é bom em alguma coisa? Fala, eu sou bom em alguma coisa. Tem que ser mesmo, né? Mas aí você fala. E botar sempre a cara para fazer as coisas. Mas a cara de pau do brasileiro, eu acho que é legal. O jeitinho rato, assim, da gente. Eu acho que isso abre bastante oportunidade. E lá, você acompanhou a neuro, a ortopedia, o que mais? Isso. Aí eu consegui essa oportunidade para ir para ortopedia, e aí meu orientador, assim, que é um amor, talvez não seja uma coisa tão comum, ele falou assim, vou te dar a oportunidade de você acompanhar uma vez por semana lá com eles, enquanto você faz a pesquisa com a gente. E aí comecei a acompanhar vários médicos, e aí o que aconteceu? Eu fui para um deles, né, que foi o que me aceitou. Mandei mensagem, só que para eu conseguir, antes de eu conhecer o presidente, eu tinha mandado e-mail para mais de 40. E estando com o e-mail de Harvard, estando em Harvard, com a carteirinha e tudo, ninguém me aceitou. Esses 40. Eu tinha até planilha, porque eu já estava perdido quem que eu tinha mandado e quem não tinha mandado. E aí, depois que eu consegui essa uma pessoa, aí eu falei, rato, né? Vou tentar cara de pau e conseguir mais gente. Quando eu ia para acompanhar um ambulatório, sempre tem um médico do lado. Eu chegava, opa, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou brasileiro, estou fazendo estágio com o Dr. X, lá, lá, lá. Será que semana que vem eu posso acompanhar o senhor também? E aí comecei a acompanhar pontualmente, né, uma vez só na semana, vários médicos. Acompanhei mais de 12 nessa brincadeira. E depois que eu tinha acompanhado os 12, eu falei, bom, agora eu posso tentar escolher um para ficar um tempinho maior com ele e tentar um contato melhor. E aí escolhi um dos médicos e pedi para poder ficar acompanhando ele um mês. E aí pedi liberação pro meu chefe lá e falei assim, vamos fazer o seguinte, fica na pesquisa, no finalzinho, eu te dou 2 meses para você ficar só lá para você poder aproveitar. E também isso não é comum, então ele também foi um anjo na minha vida. E aí fiz toda a parte de pesquisa, apresentei também em Chicago, que foi super bacana, tem um projeto chamado Brasa, que é uma instituição global de brasileiros, que cada faculdade dos Estados Unidos, em tese, tem uma Brasa local, que é um grupo de brasileiros, e eles têm um evento, foi lá em Chicago, e aí eu fui lá apresentar, ganhei o prêmio de melhor pesquisa também, assim, foi um ano de muita coisa legal, sabe? E você realmente, acho que é legal pra galera que tá acompanhando a gente, de você aproveitar as oportunidades. Então, talvez eu nunca teria a chance de estar num projeto tão grande, tão impactante, se eu tivesse na minha instituição aqui, no Brasil. Porque acho que é uma coisa natural. Eu fui para um projeto que eles estão trabalhando há 5, 6 anos com investimento de 5 milhões, 10 milhões de dólares. Então, tem muito resultado. E eu sempre chegava nas pessoas, porque geralmente a galera que é mais patente alta, eles vão fazer resumo para mandar para congresso. Eles vão fazer artigo para mandar para Science, para Nature. E eu chegava e falava assim, será que eu posso mandar para o congresso X? E eu mandava um baita de um projeto e sempre conseguia ter resultados legais. Então, isso foi uma coisa bem bacana também para aproveitar. Mas você sempre teve essa veia de pesquisa? Não. Sabia que não? Olha. Porque quando eu estava na minha faculdade, a gente acaba, né, não sei, algumas faculdades no Brasil acabam tendo um pouco mais de restrição em pesquisa. E a minha é uma dessas. Para a gente poder fazer pesquisa, a gente tem que ir para outros departamentos, nutrição, educação física. Eu estava muito novo de curso, eu fazia pesquisa no Brasil, na minha faculdade também, mas nada comparado com o nível de lá. Então, quando eu fui assim, para mim foi revolucionário. Eu falei, cara, isso aqui é pesquisa de alto nível, assim. O que eu estou fazendo aqui, né? Mas vamos aproveitar já que eu estou. Então, era bem diferente. Fazia aqui também, mas era mais relato de caso, resumo para mandar para congresso, pôster, que é muito bacana também, mas lá é um outro nível. Qual foi sua contribuição que você acha que você deu para lá, assim, tipo assim? Acho que é o hard working, assim, né? De você realmente ir lá e trabalhar bastante. Então, o que o pessoal não queria fazer, eu fazia. Eu cuidava dos animais, fazia tratamento. Então, a parte chata, eu englobava e falava, não, deixa que eu faço. E sem ego, sem prepotência, sem modéstia, o que você acha que, na sua vida, tanto profissional quanto pessoal, isso te impulsionou ou melhorou em você? A oportunidade lá? Isso. Transformei a vida completamente. Porque eu acho que o nome de lá é muito grande, então me abriu muitas portas aqui. Eu estou aplicando agora para vários programas de liderança, de empreendedorismo, e colocar esse nome já é muito grande, porque acaba sendo um reconhecimento sobre a instituição que você está.
Então, eles assumem que se você teve a capacidade, talvez, de chegar lá, você tem capacidade de estar em qualquer programa interessante aqui no Brasil. Então, eu estou aplicando agora para o ProLíder, para a Fundação Estudar, para um monte de programa bacana que, né, ainda não saíram os resultados, mas vamos ver no futuro se vai dar certo. E eu acho que, assim, abriu muita porta em relação à empresa também. Então, eu acho que o Felipe, de 1 ano, transformou mais do que o Felipe em 5 anos. E como ganho pessoal? Como ganho pessoal, eu acho que o reconhecimento é de que, pô, a constância, o trabalho duro, uma hora, né, tem a colheita também. Então, para mim, é muito gratificante poder estar lá e, como eu falei, tirar foto naquela parede, pô, tô vivendo meu sonho. Então, acho que isso é sem muito bacana. modéstia, você acha que você é fora da curva, que você é diferenciado? A pergunta, eu coloco em saia justa aqui. Eu acho que eu sempre procurei me envolver em grandes projetos e tentar ser diferenciado. Então, eu começo sempre falando pro pessoal que eu não sou um gênio, eu não sou o cara que tira a nota mais alta da sala, eu não sou o cara que deixa de viver festa. Então, eu falo assim, pô, vai pra festa, curte a festa sem pensar em trabalho, em coisa de faculdade. Lá na faculdade, vamos fazer o negócio da faculdade sem pensar na festa. Então, eu acho que é você tentar ter essa alta performance sempre em tudo que você faz. Então, por exemplo, né, brincando com vocês aqui, o sonho quando eu entrei na faculdade era ser de bateria, ser de atlética. Porque quando eu estava fazendo cursinho, a bateria, eu fazia cursinho em São Paulo, perto, na Vila Mariana, tinha a Unifesp lá. E o pessoal da Unifesp ia anunciar a festa pra gente e tocava a bateria. E eu olhava e falava assim, um dia eu vou estar lá, tocando a bateria também. Então, quando eu entrei, meu sonho era ser da Atlética, ser presidente de Atlética, presidente de liga. Eu falei, vou ser presidente de liga. Aí fui e consegui ser presidente de liga. E tentei ser a melhor liga que podia ser. Aí eu falei, dá pra ir mais. Aí me envolvi em outro projeto maior. Falei, vai ser o melhor projeto agora da faculdade. E aí conseguimos um alto nível também, bem legal, e eu falei, dá para ir mais. E sempre, todo projeto que eu fazia, eu tentava ir mais, e realmente tentar conquistar tudo que eu podia, pensando sempre nessa alta performance, nessa constância. Então, eu acho que, assim, desde o começo da faculdade, eu mantive uma constância muito grande de tentar ser bom, tentar ser diferenciado. E eu acho que isso me levou até lá também. E agora, aproveitando toda essa vivência que eu tive lá, estou tentando agora seguir para outros projetos. E aí eu pensei, né? Sempre eu ia pensar, vou zerar a vida quando eu fizer tal coisa. Vou zerar a vida quando for presidente de liga, quando fizer tal projeto. E quando eu fui para Harvard não foi diferente. Falei, vou zerar a vida. Agora zerei, né? Agora, para onde que eu vou mais? E o legal é que quando você chega lá, as pessoas de lá estão acostumadas a estarem lá. Então, elas estão pensando ainda mais longe. E quando eu cheguei, falei, cara, dá para ir mais longe? Então, vamos embora, né? Quero me juntar nessas pessoas para cada vez crescer mais. Legal, não tem jeito, né? Você tem sempre que andar com pessoas melhores do que você, né? E lá você vivenciou isso totalmente, né? E além de serem características moldáveis, essa constância, disciplina, você atingir um nível te fomenta e te motiva a ir cada vez mais longe. E você vê que é um objetivo possível, você já começa a vislumbrar um outro maior ainda, né? Eu acho que isso é um grande diferencial, não de pessoas insatisfeitas, mas de pessoas inquietas, com o status que elas estão ocupando naquele momento. E isso é um grande diferencial seu. Eu tenho certeza que o que você fosse fazer, você ia ter muito sucesso, e daqui para frente também tem um longo caminho e muito bonito. Se você fosse falar para as pessoas que estão começando, deixar uma lição, o que você falaria? Bom, eu falaria que tudo é possível, você colocar constância e dedicação, e que 1 ano mudou completamente minha vida. Então, não parem de acreditar no sonho de vocês. E o Felipe, de antigamente, estaria muito orgulhoso de tudo que eu estou conquistando e teria feito tudo muito sentido. Então, o processo ele é bem complicado, mas tem que confiar no processo. Confiando no processo, eu acho que a gente consegue chegar lá. Então, acho que era isso que eu falaria pro pessoal. Tudo que você coloca energia expande, né? Não tem jeito. Isso. Cara, parabéns. Você falou aqui em muitos anjos na sua vida, mas você é um puta anjo, uma história massa que tá inspirando um monte de outras pessoas. Isso é sensacional. A gente vê... Eu vou ter que perguntar, quantos anos você tem, filho? 24. Olha isso, menino! Bebê! Cara, isso é muito massa ver essa energia que você tem justamente sendo tão novo. Porque a gente não precisa falar a idade, né? Tá um pouquinho a mais e fica vendo assim, nossa, a gente tá tarde para começar ou tá muito novo e tal. E ver, poxa, o cara, puta ideia, super empreendedor, isso é fantástico. Eu tenho certeza que hoje a faculdade de Viçosa tá pequena para você. Você vai expandir muito mais e eu tenho certeza que você vai convencer a sua namorada, que deve estar nos ouvindo aqui, para voltar lá para os Estados Unidos, porque você merece isso. Obrigadão, hoje foi um episódio rapidinho. Onde que a gente te encontra nas redes sociais? Boa. Instagram, @FelipeHong. E de lá você vai achar um monte de link, um monte de coisa. A gente vai conversando por lá, manda direct, não precisa ter vergonha. Boa. Conversa com a gente lá que a gente te encaminha para o caminho certo depois. E você, Dr. João, gente? DR João Ranum, o pessoal já está cansado de saber. E a senhorita? @InovaMedcast.
e @DRA Daniela Textor. E se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seguir a gente no Instagram. Um grande beijo, obrigada. Isso aí, obrigado pela companhia de vocês, obrigado você, foi sensacional. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Ensinamento pra gente, e a gente ainda vai topar aí muito mais, se Deus quiser. Vamos demais. Valeu, um abraço, Valeu. Obrigado.